Bem-vindos ao Recap Flash. O que você faria se descobrisse que a pessoa por quem você se apaixonou tem uma doença em estágio terminal? Mas antes de responder essa pergunta, estão prontos para descobrir como nosso amigo Lendl reagiu a essa situação? Então vamos lá. Um grupo de amigos, um deles chamado Lendl, após beber ilegalmente nas dependências da escola, vão para uma fábrica abandonada, onde eles levam um novo aluno chamado Clay para um ritual de iniciação para entrar no grupo deles. Porém, Lendl e seus amigos acabam pregando uma peça em Clay. Após Lendl levar Clay a um alto de uma plataforma para ele pular dentro da água, Lendl fala que irá pular com ele, porém na hora de pular, Clay acaba pulando sozinho, onde acaba ficando desacordado dentro da água. O grupo então fica desesperado e vai ajudar Clay. Eles então supõem que ele tenha batido a cabeça. Lendl consegue tirar Clay da água, porém o segurança do local acaba vendo eles e chamando a polícia. Eles então dão no pé, deixando Clay, que estava machucado, para trás. Enquanto seus amigos conseguem fugir, Lendl é pego pela polícia, onde após inventar algumas histórias, ele consegue se safar. Porém, o diretor fica sabendo do ocorrido e dá a Lendl algumas opções, a de ser expulso do colégio ou a de participar de vários projetos de serviços comunitários, incluindo aulas particulares no final de semana, e a participação na peça de teatro da escola. Lendl, após ir na igreja, em um culto que estava tendo, chega então um momento em que ele está reunido com seus amigos nas dependências da escola, quando passa uma moça chamada Jamie Sullivan, que é motivo de chacotas do grupo, por sua forma de se vestir. Eles então elogiam Jamie, mas de forma irônica. Após ela sair da presença deles, eles começam a rir. Lendl então está fazendo faxina na escola, onde Jamie está explicando algumas coisas para outros alunos, e Lendl acaba dando uma resposta a uma pergunta feita por ela durante a explicação. Quando então aparecem os amigos de Lendl, que menosprezam o suéter de Jamie, dizendo que ele é velho. Chega então a noite que Lendl sai com sua ex-namorada Belinda. Ela convida ele para entrar na casa dela, porém ele fala que não, pois o que os dois haviam tido acabou. Chega então o fim de semana em que Lendl está dando uma aula de reforço para um aluno, e ao terminar eles estão indo para casa, onde Jamie chega até ele e pergunta se ele quer comprar uma rifa, e ele fala que não. E após isso, Lendl fala tudo o que sabe sobre ela, apesar dos dois não ter muito contato durante muitos anos na escola. Eles então chegam no teatro, onde são designados os papéis de cada um na peça, onde Lendl começa a recitar as suas falas, e a professora pergunta para ele se ele está atuando mal de propósito. Eles então estão na saída do ensaio da peça, onde Lendl resolve pedir ajuda a Jamie, a fim de melhorar sua encenação na peça. Jamie então decide ajudá-lo, mas com a condição de que ele não se apaixonasse por ela. Mas ele tem isso como uma ideia tola, e diz que está tudo bem. Lendl e Jamie começam a ensaiar as falas da peça de teatro na casa dela depois da escola. O pai de Jamie, que é ministro da igreja, apesar de ser contra o contato dos dois, acaba que deixando Lendl ir até a casa dele ensaiar com Jamie, apesar de achar ele um arruaceiro. Em uma determinada noite, Lendl está passando e vê Jamie em frente a um cemitério e pergunta o que ela está fazendo no local, e ela chama ele para ver o que era, onde ela lhe mostra o seu telescópio que ela tinha desde os 12 anos de idade. No dia seguinte, Lendl está com seus amigos no corredor da escola, onde Jamie chega até ele e pergunta se eles vão se ver depois da aula, e ele acaba sendo rude com ela, dizendo que só nos sonhos dela. Jamie então percebe que Lendl quer ter sua amizade, mas em segredo dos amigos dele. Jamie então decide se distanciar de Lendl. Já em sua casa, enquanto folheia uma revista, Lendl vê algumas coisas relacionadas a Jamie e vê que o maior sonho dela é testemunhar um milagre. Ele então vai dar aula de reforço para um aluno, onde é observado por Jamie. Lendl então decide estudar as suas falas para a peça de teatro sozinho, mas também recebe instruções da professora de teatro. Lendl então resolve ir até o hospital onde está Clay e pedir desculpas pelo que aconteceu, e revela que já havia pulado antes da plataforma. Chega então o dia da encenação da peça de teatro, em que todos estão reunidos. Jamie e Lendl começam a interpretar os seus papéis. Jamie então começa a cantar, onde Lendl se mostra impressionado, onde no final eles acabam se beijando. Após ser elogiado pela sua mãe, Lendl fica observando Jamie e o pai dela irem embora de longe. Aparece então o pai de Lendl, que elogia ele e a performance dele na peça e chama ele para um jantar, porém ele não aceita por achar o pai dele um pai muito distante. No dia seguinte, Lendl vai até o refeitório, onde todos estão, e ao invés de se sentar com seus amigos, ele vai até Jamie, onde fala para ela que sente a falta dela e que ela o inspira. Ela então pede para ele provar o que disse. Após Jamie sair do local, Lendl vai atrás dela, onde fala para ela que ela tem medo que alguém se apaixone por ela. Após ter uma conversa com seu amigo Eric, Lendl fala para ele que se cansou de seus antigos amigos, de fazer sempre as mesmas coisas. Chega então a noite em que Lendl vai até a casa de Jamie e dá para ela um presente. E após ele sair, o pai de Jamie chega até ela e fala para ela seguir as regras de Deus. E ela fala para ele que Deus quer que ela seja feliz. E diz que o presente era apenas um suéter. No dia seguinte, a mãe de Lendl fala para ele que o pai dele tinha visto alguns minutos da peça de teatro. Mas Lendl fala para ela que mandar um cheque todos os meses não quer dizer que ele seja um pai presente. Mas sua mãe lhe diz que ele precisa perdoá-lo. Belinda, após ver algumas fotos de Jamie depois da peça de teatro, decide fazer algumas montagens com a foto dela, onde deixa ela muito assustada. Mas Lendl aparece e defende ela e leva ela para a casa dela depois de chamá-la de amor. Lendl então convida Jamie para sair no sábado à noite,
mas ela fala que não tem permissão. Lendo então vai até o pai de Jamie, que está na igreja, e pede permissão para sair com ela, mas ele fala que não. Mas Lendo insiste, pedindo para que ele tenha fé, e ele acaba que deixando. Lendo e Jamie então vão até um encontro, onde Jamie chama Lendo para dançar, mas ele fala que não sabe, mas acaba que indo. Lendo então leva Jamie até um lugar especial para ele, que é a divisa do estado da Virgínia. Logo após, ele faz uma tatuagem nela, que apesar de não ser permanente, era um dos maiores sonhos dela. Após caminhar um pouco ao ar livre, Lendo acaba que beijando em Jamie, e logo após ele diz para ela: Jamie, eu amo você, mas ela fala para ele que havia dito para ele não se apaixonar por ela. Lendo então leva Jamie até a casa dela, onde o pai dela fala para ela ser justa com ele, deixando evidente que existe algo que impede os dois ficarem juntos. Lendo e Jamie então vão olhar no telescópio, onde ele fala para ela que deu o nome dela para uma estrela. Jamie então diz para Lendo que ama ele. Lendo então pergunta para Jamie qual o maior sonho dela, e ela fala para ele que era se casar na mesma igreja que a mãe dela se casou. Na manhã seguinte, a mãe de Lendo chama a atenção dele por ele estar se envolvendo com Jamie, a filha do ministro da igreja. Porém, ele diz para sua mãe que com ela é diferente, e que ela tem fé nele, e que ela faz ele se sentir uma pessoa melhor. Lendo e Jamie se encontram novamente, onde Jamie revela para ele que está doente e tem leucemia. Ela então sai correndo da presença dele chorando. Lendo então vai até a casa de seu pai, que é cardiologista, pedir ajuda para ele. Mas antes que seu pai terminasse de falar, Lendo então sai correndo. Ao mesmo tempo que ele dirige, ele chora. Lendo então decide ir até a casa de Jamie, onde fala para o pai dela que não irá abandoná-la. Logo após, Jamie então aparece onde está Lendo e pede desculpas por não ter havido dito antes que ela estava doente. Um dia ele diz que está tudo bem. Um dos amigos de Lendo, que havia brigado com ele por causa de Jamie, vai até ele falando que seu outro amigo Eric havia lhe explicado o que estava acontecendo e pede desculpa a ele por tudo que aconteceu. Enquanto Lendo trabalha no fundo da casa de Jamie na confecção de um telescópio, ela desmaia e é levada para o hospital. Lendo então fica com ela no hospital um bom tempo. Logo após aparece o pai dela, que fica com ela e pede para ele ir para casa descansar. Belinda então vai até a casa de Lendo, onde pede desculpa pelas montagens das fotos que ela fez de Jamie. Lendo vai até o hospital visitar Jamie, onde ele descobre que seu pai irá pagar todo o tratamento dela em casa. Ele então vai até a casa do pai dele pedir desculpas e agradecer. Lendo que havia terminado o telescópio que estava fazendo para Jamie, observa junto com ela um cometa passar através do telescópio. Lendo então pede Jamie em casamento, onde os dois se casam na mesma igreja que a mãe dela havia se casado. Pouco tempo depois, Jamie então morre. 4 anos após a morte de Jamie, Lendo então vai até a casa do pai de Jamie, onde revela para ele que está fazendo faculdade e que era uma pena Jamie não ter visto o milagre. Mas o pai de Jamie fala para ele que ela viu sim o milagre e que o milagre era ele. Se você gostou desse resumo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E também deixar aqui nos comentários o filme que você quer ver aqui no canal. Obrigado e até a próxima.